Tudo bem, Dionísio? Muito bom dia para você. Que prazer tê-lo aqui e estar nessa escala de fim de ano para poder compartilhar contigo essa última coluna de 2021, num ano que marcou aí você fazendo uma data redonda aqui na Band News FM, há tanto tempo conosco, teve um evento muito bacana, maneiro, em Copacabana, recepcionando os nossos ouvintes. Tudo bem, professor? Bom dia, Mário querido, não sabe a alegria que você me dá, vir fazer companhia aqui com a solidão minha e da Ágata neste último programa do ano, a saideira, nós não tomamos a entrada, né, Mário? Vamos tomar a saideira. Olha, você é sempre uma boa lembrança para mim, porque nas madrugadas você larga um pedacinho da minha coluna lá, e às vezes eu estou aqui, não é? Estou sempre escrevendo por essa hora, ou lendo, e dou uma bisbilhotada lá e tá o Mário naquele plantão fantástico, né? Toda sexta-feira, por volta de 5h20, 5h30 da manhã, a gente reproduz aí um trechinho da coluna do professor, que também, no fim de semana, com repeteco, em toda a rede Band News FM. Amanhã, excepcionalmente, já que o nosso jornal na escala de fim de ano está começando Notícias da Manhã de 6 às 7, até amanhã, mas na semana que vem já volta ao horário normal. Então amanhã a gente não vai ter nesse horário, mas eu vou colocar depois das 6 horas um trechinho desse nosso bate-papo de hoje, que tem palavras, como sempre, né, Agatha, apropriadas para o momento. O professor está sempre atualizado, né? Olha, e na coluna de hoje a gente vai falar das palavras do ano de 2021, né, professor? Isso. Olha, já vamos de cara, como o ouvinte gosta, né? Fazendo a conversa clara, o podcast. Veja, no português, uma das 10 palavras finalistas foi do inglês. Podcast, vacina e teletrabalho são as 3 palavras, entre 10, no mundo lusófono, no mundo que o português criou. E tem uma coisa muito curiosa aqui, viu, que vocês dois vinham falando aí no ar, eu vim ouvindo vocês, como faço com frequência, que são palavras que estão na hora do dia e que também foram eleitas as palavras do ano. Por exemplo, no inglês, ninguém vive sem o inglês hoje, né? É o latim da atualidade. As vencedoras foram vax, porque a juventude inglesa reduz vacine para vax, então foram vax e NFT, que o NFT é uma palavra que tem o dia do nascimento, o mês, o ano, 2004, lá em fevereiro, e logo estava no português do Brasil. É esse não fungible token, o token não fungível. E, Mário, essa palavra aí, essas 2 palavras, o VAX foi eleita pelo prestigioso dicionário Collins, que é a redução de vacina, né, VAX. E NFT pelo Merriam-Webster, que é o que eu consulto com muita frequência. Todo mundo sabe o que é vacina, porque ela já foi explicada aqui muitas vezes, por razões óbvias. Estamos há 2 anos com essa pandemia, uma palavra que veio de vaca, por isso que é vacina, porque a primeira foi experimentada com o pus da varíola de uma vaca. E quanto ao NFT, isso que eu queria deixar, quem sabe vocês aí com a agilidade que a Band News sempre tem, coloquem aquela foto do goleiro Vitor nas quartas de final da Libertadores da América, que virou um NFT. O atacante Rialto do Tijuana, do México, cobrou um pênalti que ia eliminar o Atlético Mineiro em 2013, atual campeão brasileiro, mas o jogo da Libertadores foi em 2013. O goleiro, o Vitor, tem 1,93 m. Aliás, ele se aposentou e continuou lá no Atlético, diferentemente de universidades, outras instituições que vão se livrando dos mais experientes e põem recolutas, estagiários, que fariam muito bem o seu trabalho se contassem com alguém mais experiente os orientando, né? Então esse goleiro tem 1,93 m, ele saltou para o lado esquerdo, ele arriscou um lado, e o Rialto chutou no meio.
e ele defendeu com o pé direito. Então, esta foto dessa defesa virou uma NFT, que é o tal bem não fungível, é uma obra de arte, foi trabalhada como se fosse uma obra de arte, e outra hora a gente se estende sobre este NFT, mas por hora só para lembrar isso, né? Vamos falar de podcast mesmo, né? Podcast, inclusive, professor, tem sido muito falado, principalmente em redes sociais. Tá tendo uma onda de podcast no meio dos famosos, no jornalismo também. Tá todo mundo quer fazer um podcast, quer ouvir um podcast, todo mundo. O podcast está na moda, né? Está na moda, Agatha, e eu não sei se ela vai ser a eleita, porque o mundo lusófono, que detém esses poderes de escolher a palavra do ano, tem sede lá em Lisboa, nos dicionários de português editados em Lisboa, em Coimbra, não é? Mas o ano de 2022 é o ano do rádio, o podcast é uma espécie de rádio com imagem, com áudio, tudo colocado num lugar só, né? Veja que, para a gente ter uma ideia, em 2020 a palavra vencedor entre as 10 daquele ano, inclusive aqui nesse programa eu apostei em confinamento, que é uma palavra bem portuguesa, e entre as finalistas estavam pandemia, telescola e saudade, mas ganhou saudade. E este ano, as três das finalistas, que eu acho que dessas 3 vai sair a vencedora, são justamente podcast, vacina e teletrabalho. Olha, o podcast como é costume do nosso programa, vamos dizer de onde ele vem, né? Porque aqui é de onde vêm as palavras, né? E de onde vem, uma professor? Palavra do inglês, como dá de facilmente depreender. Essa palavra, podcast, foi publicada pela primeira vez em fevereiro de 2004, na Inglaterra. E em outubro de 2004, em outubro daquele mesmo ano, já estava no Brasil sem nenhuma tradução. E continua sem tradução. Então, o que é podcast? Podcast é a reunião de 4 palavras do inglês numa só. O português não faz isso, o alemão faz, o inglês faz, mas o alemão faz e o inglês faz, mas o português não faz. É assim, personal, on demand e cast, né? Então, qual seria a tradução? Uma transmissão pessoal sob demanda. Toda semana ou cada 15 dias, como faz o professor Cláudio Moreno lá em Porto Alegre, com um belíssimo programa, ele está deslumbrado, e seus ouvintes também, está com 1.400.000 audições, 1.400.000 audições sobre mitologia grega, como fez no passado o Monteiro Lobato, né, com os livros infantis, trazendo mitologia grega. O que eu achei curioso é que nessa designação de podcast, eles tiraram o I, essa letra I inicial, que se diz I em inglês, que é eu. Porque, por exemplo, no iPhone, esse iPhone, várias pessoas, nossos ouvintes, têm iPhone. iPhone quer dizer iPhone, isto é, eu falo, eu telefono, eu sou esse telefone, não é? Porque hoje o telefone é uma identidade. Isso é o podcast. Eu tenho mais algumas coisas para falar sobre ele, mas é claro que eu quero ouvir vocês. O podcast, eu queria te dizer, professor, que no início eu tinha um pouquinho de bloqueio com o podcast. Falei, não, isso é muito da geração atual. Mas hoje em dia eu adoro escutar, Mário. Eu confesso que eu não tenho paciência para podcast, que é muito longo. Eu sou mais, imediatista. Eu gosto mais que a agilidade do rádio, mas acho que tem podcasts sim interessantes. Inclusive aqui na Band News a gente tem o podcast 2 às 20, né, que vai ser retomado agora no início de janeiro, segunda-feira, que traz um resumo das notícias do dia e pega um assunto e destrincha. Então acho legal, mas não é um podcast tão longo.
que tem alguns podcasts que são bem extensos. Então, assim, é bom para quem, de repente, vai fazer uma corrida e quer ouvir um podcast, quem fazer uma corrida longa, quem vai fazer um passeio. Tem até ouvinte aqui interagindo comigo. Eu já, por exemplo, professor, quando eu corro 5 quilômetros, meia hora. Mas essa meia hora podia ouvir um podcast. Dá pra ouvir vários. Dá pra ouvir, né? Dá pra ouvir podcast. Mas aí, às vezes, eu boto uma musiquinha, eu fico ouvindo a Band News. Tem ouvinte aqui interagindo sobre esse assunto, Carol Neva? Mário tem. Na verdade, você estava falando do tempo de duração de podcast ser muito longo. Tem a participação do nosso ouvinte Adalto. Eu achei muito engraçado o áudio que ele mandou. Vamos aqui ouvir a palavra. Vamos, professor. A gente compartilhar com o professor. Bom dia. Bom dia. Áudio no WhatsApp também com mais de 30 segundos já virou podcast. A gente brinca muito aí nos grupos. Quando alguém envia áudio com mais de 30 segundos, lá vem podcast. É verdade. Abraço para vocês, Adalto, por aqui. Outros significados, tá vendo, professor? Palavra tem vida. Olha só, somos ouvidos. Olha, eu achei muito oportuno esse diálogo aí. Um dia eu vou conversar com o Mário, com vocês aí. Talvez a gente devesse fazer um podcast atendendo ao Mário. Tipo assim, 1 minuto de podcast do Dionísio por dia, o Mário escutaria com muito prazer. Eu gosto muito. Aí a gente faz aquelas pílulas, igual a gente faz no Notícias da Manhã, que a gente separa 1, 2 minutos. Eu acho ótimo, porque assim, às vezes prende mais a atenção, porque eu não consigo ficar, eu durmo. Se eu ficar ouvindo muito tempo, eu deito. Às vezes eu deito falando podcast, eu não consigo, porque a minha vida também, eu acordo de madrugada, e quando eu encosto em algum lugar, eu cochilo, aí eu não consigo acompanhar até o final. Agora eu queria acrescentar uma coisa, né? Fazer uma comparação aqui pelo próprio uso do cachimbo que torna a boca torta. Esse negócio de não aguentar um programa mais longo, não aguentar um programa mais curto, no fundo, os ouvintes sempre têm razão, claro, os leitores também, mas não podemos esquecer a velha sabedoria medieval, e médio virtus. No meio está a virtude. Depende de quem fala, para quem fala e o que fala. Um jogo de futebol é transmitido durante 90 minutos e se for um bom locutor, você não acha aquilo cansativo. Então, se for um bom jogo com bons jogadores, agora eu, por exemplo, dormi em vários jogos do Vasco esse ano. Eu não aguentava. Jogo à noite, então eu nem aguentava. Agora, você vai ver um jogo, sei lá, vamos dizer o quê? Do Atlético Mineiro, que arrebentou aí. É um jogo que é toda hora ataque, vai lá pra frente. O Palmeiras e Flamengo, final da Libertadores. É um jogo que é uma decisão. E esse você consegue ficar acordado. Agora, pega um jogo de Série B, como foi o meu caso, professor, não dá pra viver um jogo desse, não. Não dá, não. Não, e eu acho assim, Mário, vou dizer mais, já que estamos nesse assunto, eu acho assim, que se eu tiver que ouvir um sermão do padre Antônio Vieira de 4 horas, 3 horas, 2 horas, eu ouço. Mas dependendo do padre que fizer o sermão, não vou dar nomes aqui para não ofender padre nenhum, eu saio 30 segundos depois. Porque eu não fui lá na igreja para ouvir reforma agrária, agronegócio, nada. Eu fui à igreja por uma coisa transcendental. Então eu volto para casa e vou ler o meu velho Padre Vieira, os sermões do Padre Vieira, qualquer outra coisa que eu queira de transcendência. Mas o que eu queria insistir numa coisa muito curiosa, que é uma feliz coincidência. Eu sei que é comum outras emissoras recomendarem que professores que estão fazendo colunas semelhantes a outras rádios não nos citem. E eu não tenho esse cuidado, a Band não tem, Rodolfo Schneider já me disse, o Boechat também dizia, a gente cita, não interessa, interessa é a qualidade. Então eu quero dizer o seguinte, tem uma feliz coincidência entre o Rio de Janeiro e Porto Alegre. Os 3 alunos do mesmo professor, o Guilhermino César, que foi colega do Carlos Drummond de Andrade na escola primária. Este professor, Guilhermino César, ele foi professor do Sérgio Nogueira, que faz uma brilhante coluna em podcast, na mídia, em sites, no Sistema Globo, para o Sistema Globo. O professor Cláudio Moreno, e o Sérgio Nogueira foram meus colegas, inclusive, de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, veja bem, eu vou falar só do Cláudio Moreno, porque ele tem esse podcast consolidado há apenas 2 anos, ele alimenta quinzenalmente, vale a pena bisbilhotar lá, chama-se Noites Gregas. E olha só o que ele me disse ontem, Mário.
e Agatha, eu resolvi ouvi-lo sobre isso. Ele disse, olha, eu fui tomado de surpresa, eu tenho mais de 70 anos, como você, e em pleno século XXI, assim, de chupetão, como disse um ator amigo meu, para dizer supetão, ele não dizia de supetão, dizia de chupetão, a humanidade volta à situação original em que nasceram todas as grandes narrativas. A Bíblia, a Odisseia, os contos de fada, todas começaram com podcast sem essa tecnologia. Quer dizer, alguém falava para ouvidos atentos o que estava se passando ali, inventava ou era fiel aos episódios, como no caso da mitologia grega, inventavam. Então, Mário, sei que você está concordando comigo, a Agatha Meirelles também, ouvintes também, mas poderiam discordar. O que interessa na duração do podcast, de uma coluna, de tudo, sempre com aquele velho lema, no meio a verdade, no meio a virtude, no meio a força, né? Nem tanto lá, nem tanto cá. Claro. É a qualidade de quem fala, a qualidade do que fala, e me desculpem os ouvintes, a qualidade de quem ouve, porque se você não tem repertório, você não entende. Se alguém vier aqui me explicar economia e não traduzir em arroz com feijão, eu não entendo nada. Ontem eu ouvi uma autoridade do Ministério da Fazenda falar e fiquei surpreso, porque foi o primeiro que eu ouvi falando claramente as coisas. Em geral, eles vêm com os indicadores. Por exemplo, o Mário deu há pouco assim, olha, o trem passou de 5 para 7. Certo? Aumento de 40%. Pega o teu contra-cheque de quando você pagava o trem há 2 anos e veja agora como está o seu contra-cheque, daí você vai saber qual é o verdadeiro aumento. Não, com certeza. Deixa eu só encerrar essa e recomendar para o senhor, professor, tem um podcast que eu adoro, 123 segundos, no máximo 2 minutos, são 3 edições diárias aqui na Band News FM. O Sandro Badaró e a Ellen Brau, 6 da manhã, meio-dia e 6 da noite. Eles destrincham ali rapidinho um boletim diário com o principal assunto do dia nacionalmente, é bem bacana e é um podcast que eu curto e é daquele estilo que tem qualidade, conteúdo, nesse caso ele é mais rápido, mais breve, mas claro que tem podcast que tem que se estender mais, que tem que ter um conteúdo maior, como bem disse o professor, tendo qualidade, é claro que a gente acompanha o que eu falei e que não achei que foi uma cutucada para mim, que eu falei que eu não gosto de podcast muito grande, porque cada um tem um jeito de ouvir, mas eu falei cutucada para aproveitar pra gente já seguir para as expressões, que cutucar tá na lista hoje, Agatha? Tá na lista da expressão e olha, eu só sabia parte dessa expressão, que eu sempre falava, no cutuca onça com vara curta, mas eu descobri que ela é maior. Terá chegado a hora da onça beber água e não se pode cutucar ou catucar o bicho com vara curta. Não pode mesmo, né, professor? Olha, o presidente Bolsonaro, nesse final de ano, né, dia sim, dia também, ele apronta uma, né? Ele cutucou ou catucar, os verbos cutucar e catucar são variantes com o mesmo significado, cutucou o leão da receita com vara curta. Então, nós estamos no momento decisivo da arrecadação com a receita em greve. Boa essa, né? Então, é o exemplo perfeito que não se pode cutucar nenhum bicho com vara curta. Mas eu queria, para ir encerrando, então, Agatha, para a gente cumprir o preceito do meio termo, não ficar nem tanto lá, nem tanto cá, nem muito curto, nem muito comprido, é que o programa, que os animais estão em numerosas expressões do português. Aí é que a porca torce o rabo, pode tirar o cavalo da chuva, tirar a vaca foi pro brejo, assim. Tá aí chorando a morte da bezerra, deu com os burros na água, imagina um sujeito com a carga cheia de algodão, de açúcar, de sal, e dá com isso, com essa tropa, dá com os burros na água, né? Perdia tudo. E chegou a hora de a onça beber água, que está no reino dessas expressões. Eu acho que 2022 chegou a hora de a onça beber água. Por que essa expressão se consolidou? Porque nesta hora, muitos europeus que estavam aqui, que não conheciam os costumes indígenas,
incluindo muitos escravos, serviram de comida para as onças, porque quando ela vinha beber água no começo da noite, os índios se acautelavam, e eles não. Depois aprenderam, né, que é uma hora perigosa. Aí, professor Dionísio da Silva, sempre às quintas-feiras com a gente. Professor, um excelente 2022 para você e que a gente esteja junto também durante todo o ano que vem. Um bom final de ano, uma boa virada, professor. Olha, não sei que cor você vai usar, viu, Agatha? Verde, não virado, mas tem uma esperança, superstição aí. sei lá. O Mário e eu já compramos cuecas brancas ou coloridas ou de bolinha, sei lá que cor para virar o ano, hein, Mário? Eu sempre passo uma camisa do Vasco, branca. Um beijo, professor. Um beijo para vocês, feliz 2022. A Cabala diz que ano par é sempre melhor que ano ímpar. Vamos nos agarrar em qualquer coisa, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, um beijo.